Quando você se deparar com esse medo também, o que eu falo, ou medo, ou uma ansiedade, às vezes a pessoa fica muito ansiosa, que nem os meus pacientes idosos, dependendo dos pacientes, eles não dormem no dia anterior da minha consulta. Eles ficam ansiosos, não dormem direito, acordam cedo. Então, sempre acaba trazendo aí uma característica, né, dessa fragilidade também. Então, é importante nós olharmos para quem? Ter o foco na nossa respiração. Então, quando a pessoa está nervosa, o que nós falamos para ela? Respira. Ó, qualquer pessoa que está passando mal, nós falamos respira. Se ela estiver muito agitada, respira. Por quê? A consciência, né, desse momento, dele sentir o ar entrando e saindo, vai diminuir a ansiedade, a insegurança, o medo, né? Então você acaba tendo essa questão aí de observar e identificar que você consegue fazer este processo. Então, quando nós estamos na nossa atuação profissional, nós temos que buscar as fortalezas também. É fato, gente, que né, eu trabalho desde os 14 anos. Você passa por vários processos, você está com bastante pessoas que são diferentes. Ninguém tem que ser igual a você, ninguém. Porque se nós fôssemos iguais, não teria graça. E nós temos que também trabalhar as nossas vaidades, né? Eu chamo dos nossos mimimis. Por quê? Eu tenho que aprender a escutar o outro. Eu tenho que aprender a valorizar o outro e não querer ser melhor do que o outro. E isso acontece muito no nosso ambiente, né, de trabalho, né? Aquele ditadinho, né? Estão querendo puxar o meu tapete. Ninguém precisa puxar o tapete de ninguém. Por quê? O que você sabe, o outro não vai fazer igual a você. Nós temos esse exemplo é, em comida, um exemplo, né? Eu faço um bolo de fubá, um goiabada maravilhoso. Você pode fazer um bolo de fubá com goiabada também, mas não vai ficar igualzinho da Silvana, porque cada um tem o seu jeito de fazer. Não vai ficar ruim, mas vai lembrar assim, o bolo da Silvana. Então, isso é muito importante, nós identificarmos o quanto é importante também eu respeitar o espaço do outro. Porque quando eu respeito o espaço do outro, eu consigo identificar também as minhas fragilidades. Porque não é fácil você olhar para você mesmo, né? E com todo esse processo de profissional, eu aprendi muito a observar e depois executar. Isso, ter bastante respeito e muita ética. Isso é muito importante, a gente ter respeito e ética, porque quando eu respeito, eu sou respeitado, né? E quando eu não tenho esse respeito, lógico que alguma coisa vai acontecer. Uma vez também eu estava ministrando uma aula e uma aluna, ela teve, não era minha aluna, ela teve uma crise de ansiedade. E ela estava no corredor e nós começamos a ouvir a respiração dela ofegante. E aí eu saí e fui lá ver. Quando eu cheguei lá perto dela, ela não conseguia respirar. Naquele momento não adiantava eu ficar falando para ela, né? Aí eu pedi para ela colocar a mão, né, sobre a minha mão, no meu peito, e eu falei para ela, eu vou respirar e você respira junto comigo. Lembra que eu falei do processo da respiração? E aí ela pegou e foi respirando, respirando junto comigo, e ela foi se acalmando, foi acalmando, e ali eu falei para ela, né, o que que está acontecendo com você? Ela falou, eu estava na sala de aula e eu fiquei com medo de responder numa pergunta do professor. Então, é fato que acontece, isso está na nossa vida todos os dias. Mas aí eu falei para ela, né, aí o resgate veio, tudo lá, aí deixei com eles. E depois, no outro dia, ela me encontrou no corredor. E aí ela me falou,
Ela falou, professora, eu lembro da senhora. Eu lembro que a senhora colocou a minha mão no seu peito e pediu para eu respirar junto com você. Então, foi uma mensagem que eu deixei para ela ali que ela conseguia passar por aquele processo, né? Mesmo tendo medo, mas eu trouxe um pouco do que para ela? De coragem. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser ousado, ter coragem, acreditar. Acreditar em quem? Acreditar em você mesmo. Porque se você acredita em você, você consegue conquistar, você consegue sonhar e você consegue trazer um aperfeiçoamento com qualidade e com muita dedicação para a sua vida.